Graça e paz do Senhor Jesus, igreja amada. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar uma palavra abençoada para você. Amém? Eu espero que você esteja bem, desfrutando deste tempo. Eu espero que você esteja usando esse tempo com sabedoria, porque é o que nós temos feito para a honra e glória do Senhor. E vim compartilhar um pouco da palavra com vocês. Confesso que essa reprogramação aí de tempo tem nos ajudado a organizar muitas coisas para a honra e glória do Senhor. Eu espero que não esteja sendo diferente com você, que você esteja conseguindo organizar as suas prioridades, que você esteja conseguindo colocar no eixo aquilo que precisa ser colocado, em especial a sua vida ministerial, amém? Porque é tempo de nós estarmos com a vida no altar. Nós estamos vivendo dias um pouco atípicos, né? E é o que eu venho dizendo, nem todo mundo está preparado para isso. Mas nós, como servos do Senhor, diligentes na palavra, nós temos que estar, além de aptos, né, a passar por esse período, aptos a acalentar todo aquele que precisa e aptos a permanecermos firmes, sabendo que o Senhor está no barco. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, quero agradecer pela presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer pela palavra, eu quero agradecer pela vida dos profetas, eu quero agradecer pela vida dos ministros, eu quero agradecer pela vida de todos os irmãos e irmãs que têm batalhado e lutado em preservar a palavra do Senhor, que têm permanecido como atalaias verdadeiras do reino de Deus na terra, passando por provações, passando por humilhações, passando por decepções, passando por inúmeras dificuldades, mas que têm permanecido de pé. E eu acredito que comigo e com você não será diferente, amém? Eu creio que com você não será diferente. Eu creio que todos os dias o Espírito Santo de Deus, ele coloca em nós, aleluia, Jesus, o seu renovo, uma nova história, algo especial para que a gente possa viver de fé em fé todos os dias, amém? Deixando carregando o nosso jugo suave e o fardo leve, deixando o fardo pesado com ele. Então eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais uma oportunidade ministrando a tua palavra. Te agradecer, Senhor, pela vida dos teus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus profetas, e agradecer em especial, Senhor, porque o Senhor não tem nos deixado, não tem nos abandonado, tem cuidado de nós com todo zelo e carinho, ainda que nós não mereçamos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, te agradeço pelas igrejas abertas, te agradeço pelos ministérios, eu te agradeço por todo aquele que tem compromisso com a tua palavra, Senhor, que tem lutado, que tem negado a si mesmo e que tem matado a sua carne todos os dias para viver, Senhor, em novidade de vida, segundo as tuas promessas. Obrigada por teu amor, por tua fidelidade, por tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, por nos ajustar e nos corrigir todos os dias através da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, juntamente com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tenho ministrado bastante, igreja, através das escrituras, por tudo aquilo que a gente tem vivido, mergulhado na vida dos discípulos depois da ida do Senhor Jesus à destra do Pai. E mais no intuito de saber como é que eles conseguiam administrar tudo isso, como é que eles enfrentavam, né, as dificuldades, grandes dificuldades, né, que lhes eram colocadas. Como é que eles enfrentavam isso, como é que eles se portavam, como é que eles falavam, como é que eles exerciam a sua fé naquele período. Não foi um período fácil, foi um período de grande perseguição em relação à igreja. Hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente, nós temos visto aí vários países onde os cristãos têm sofrido uma perseguição terrível. E eu tenho visto inúmeras atrocidades em relação ao nosso povo. Isso ao mesmo tempo que entristece o meu coração,
porque nós sentimos na pele, como irmãos em Cristo, o sofrimento dos nossos irmãos. Ao mesmo tempo, meu coração se alegra, porque eu sei que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. E se alegra também porque é a confirmação de tudo aquilo que ele predisse. É como eu sempre costumo dizer, em momento nenhum nós fomos enganados. E eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que têm passado por perseguição. Amanhã começa o Ramadã, né? E a gente sabe que no Ramadã eles têm um período ali ritualístico de jejum absoluto e no exercício de coisas que a maioria das pessoas que não fazem parte desse ritual, elas são pegas, né? Por exemplo, eles têm vários jejuns, e inclusive jejum de alimento. Então, se eles pegarem uma pessoa comendo, essa pessoa corre risco de vida. É algo muito complicado. Então, eles vão ficar 30 dias nesse período, e as pessoas que são cristãs, automaticamente, em todos os países do mundo, a perseguição vai aumentar. Então, eu peço em nome de Jesus, como sempre pedimos nesse período, para que você intensifique as suas orações em relação aos cristãos perseguidos. Por quê? Porque os nossos irmãos precisam da nossa oração nesse momento. Amém? Do revestimento do Espírito Santo de Deus, para que cada um possa cumprir a sua chamada, assim como eu e você. Amém? Para que a gente consiga exercer aquilo que foi sonhado no coração de Deus. Amém? Para que aquilo que Deus sonhou para nós não venha morrer, em nome de Jesus. Então, que o cumprimento do ministério na vida dessas pessoas, principalmente essas pessoas que estão nesses lugares, né, que são lugares onde é mais difícil ministrar a palavra, onde é mais difícil ganhar uma alma para Jesus, onde é mais difícil você cultuar, onde é mais difícil você ter acesso ao templo, né? Essas pessoas são verdadeiros presentes, tesouros preciosos, né? Nesses lugares. Nós estamos num lugar onde há pouco tempo, né, durante esse pequeno período, está sendo cerceado alguns direitos da igreja, mas a gente sabe que isso é só por um momento, mas independente de ser só por um momento ou não, nós sabemos através da palavra que de uma forma ou de outra isso vai acabar acontecendo, né? Já está escrito na palavra do Senhor, e que nós estejamos preparados para isso, em nome do Senhor Jesus, amém? Lutando, irmãos, todos os dias, amém? Como guerreiros, Deus quer levantar um exército, Deus quer levantar soldados, amém? Principalmente nesses períodos de dificuldade, de adversidade. Ele quer verificar o teu comportamento, ele quer saber como é que você vai agir, como é que você vai utilizar das estratégias que ele tem te dado, como é que você vai fazer para sobreviver nesse período de dificuldade. Amém? É isso que ele quer saber. Será que a munição que ele tem dado para você, que você tem guardado na tábua do seu coração, ela está servindo para alguma coisa nesse momento? Ou você vai esperar e vai ficar parado? Né? Ou você vai lutar? O que você vai fazer? Em nome do Senhor Jesus, como é que você está administrando tudo isso? Amém? Isso é muito importante. Aleluia, Jesus. Eu trouxe uma palavra para vocês que está aqui no livro de Salmos, muito conhecido. Salmo 91, a partir do capítulo 3. Amém? Só para a gente fazer uma introdução. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Até o cumprimento daquilo que Deus tem para a tua vida. Até o cumprimento daquilo que Deus tem para a tua vida. Ponto. Isso se ele não voltar antes. Amém? Eu creio que tudo vai se cumprir. Se você conseguir abrir a sua Bíblia, aleluia, Jesus, no livro de Atos, amém? Eu estava lendo o final de Atos, do Evangelho de Atos, Atos capítulo, pode ser
a partir do capítulo, aleluia, Jesus, 22, versículo 27, amém? Eu peguei todo o final do livro de Atos ali, já para entrar em Romanos, até porque eu ministrei uma palavra no livro de Romanos no domingo, né? Um pequeno versículo que foi Romanos 1, falando sobre Paulo pregando na igreja de Roma. Irmãos, o que Paulo passou não foi brincadeira não, irmãos. Eu vou falar para você que se for para servir a Cristo, da forma como ele serviu, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha revestir a mim e a você e nos encher de graça, de coragem, amém? Porque mediante a tudo que ele passou, a gente percebe que a fé dele permaneceu inabalável no Senhor, amém? Ele era um homem muito, ele era sim um homem muito forte, né? Desde o começo a gente percebia isso, que ele era um homem muito forte, que ele era um homem muito focado naquilo que ele ia fazer. Só que a gente começa a perceber, principalmente aqui, no Evangelho de Atos, já está bem no finalzinho do ministério dele, a partir do capítulo 22, versículo 27, finalzinho do ministério, digo assim, é quando ele vai ser julgado, que ele volta para Roma, que é a sua terra, né? Como cidadão romano, ele era da tribo de Benjamim, amém? Genealogicamente pertencia a uma das 12 tribos de Israel, né? Mas ele era cidadão romano porque ele ganhou esse direito quando era criança, porque ele vinha de uma família de militares, né? E, irmãos, o negócio é muito forte, o negócio é quente demais. Eu vou ler aqui para você. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que o Senhor venha falar no teu coração e a gente venha aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Versículo 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sou. E respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir os açoites. Então, por ele ser cidadão romano, a gente percebe que existia um determinado respeito por tudo aquilo que ele fazia, mesmo servindo a Cristo, que eles chamavam de a seita nazarena, né? E era muito louco isso, porque Paulo ele começou a colocar em xeque o fato de ser um cidadão romano para conseguir estender um pouquinho mais o seu ministério, mesmo querendo voltar aos braços de Cristo. Amém? E assim tem que ser comigo e com você no cumprimento da missão. Em relação à perca de oportunidades. Irmãos, a gente não pode perder oportunidade, amém? De falar do amor de Deus, de falar a respeito dos milagres, de falar a respeito dos nossos testemunhos. Quantos testemunhos nós temos omitido diante dos homens? Não, nós não podemos fazer isso, porque através do nosso testemunho de vida, através da nossa transformação de fé, que muitas pessoas vão se achegar a Cristo, né? A gente percebia que Paulo ele tinha uma sede muito grande de estar com Jesus, uma sede muito grande de morrer mesmo, de estar, viver a vida eterna com Deus, né? Mas em todo momento ali, mesmo na cadeia, mesmo mediante aos açoites, mesmo mediante as dificuldades, ele se esforçou ao máximo para que as pessoas tivessem compreensão da palavra, para que as pessoas recebessem ali, amém, para que fosse regado o evangelho de Cristo no coração dessas pessoas, para que fosse inserido, para que fosse semeado, né, para que não houvesse perca de tempo. E conosco não tem que ser diferente, amém? Por isso que existe hoje uma necessidade grande de conserto da nossa parte. Quanto mais rápido a gente conseguir se consertar, quanto mais rápido a gente conseguir se ajustar, se alinhar, melhor, vai ser melhor em relação à riqueza do nosso testemunho de vida para passar para o nosso próximo, amém? Aquilo ali. Viver em novidade de vida, né? Porque quanto mais cristificada for a nossa mente, mais o nosso testemunho vai ser válido. Se a nossa mente não é uma mente cristificada, o nosso testemunho não vai ser válido. A gente não vai conseguir pregar o evangelho. Você pode ser o maior erudito da face da terra. Amém? Se você for um pai que maltrata os seus filhos, o seu testemunho ele não vai ser válido.
Porque não foi assim que Cristo nos ensinou. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, amém? O teu testemunho conta muito, a forma como você vive conta muito, amém? Em nenhum momento Paulo fez incitações de brigas ou contendas ali. O que as pessoas tinham por ele era ódio mesmo, né? Principalmente os fariseus, eles tinham uma inveja da unção de Paulo, assim como dos outros discípulos, eles tinham uma inveja da luz, né? Mas é a luz de Cristo, né? A luz de Cristo é como diz a palavra do Senhor. Você não vai esconder a luz no lugar para que as pessoas não percebam. Não, ela é visível. A transformação ela tem que ser visível na sua vida. Então eu te pergunto, durante esse tempo, o que há na sua vida que você tem que transformar? Né? De repente é um casamento que você deixou de oficializar. Isso tá sendo uma brecha no seu ministério. De repente a sua preguiça de orar, né? Isso está deixando a desejar em relação à tua vida ministerial com o Espírito Santo. De repente, é uma contenda que foi criada lá atrás no passado, uma contenda biológica, uma contenda, enfim, por qualquer motivo, né? Que tem trazido, que tem feito com que o seu testemunho não seja um testemunho válido diante dos homens. Qual é a dificuldade que você tem tido? É tempo de autoavaliação, é tempo de autoanálise. Amém? É tempo de ajuste para que o teu testemunho seja válido, para aquilo que você tem pregado, né? E não é só estar na igreja, e hoje nós temos visto isso, porque nós somos a igreja, é para que você seja verdadeiramente a igreja. Amém? E Paulo, ele lutou com uma bravura tremenda, ele lutou com uma bravura tremenda, e ali diz a palavra do Senhor que aqueles homens se afastaram, deixaram de açoitá-lo, porque eles temiam ali, ou seja, vivia debaixo de uma regra, né, de que não podia tocar nele porque ele era cidadão romano. E então, vindo aqui um pouquinho para o versículo 11, capítulo 23, versículo 11 de Atos, diz assim, aí depois que passou tudo isso, né, é porque é muito longo, então eu vou pincelar aqui na palavra com você, mas você leia com calma, para que você venha entender que ministério lindo que Paulo tinha, a força que ele tinha que ter, a força que Deus quer que eu e você tenhamos em nome de Jesus, amém? Essa força vem do Espírito Santo, essa força ela não vem de mim, a força de Paulo vem da mesma força que te move hoje, porque Deus te levantou para mover essa geração, você está fazendo história nessa geração. E o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Amém? Por que Paulo tinha que ser forte e nós temos que ser fracos? Não. Paulo era forte, Pedro era forte, nós temos que ser fortes também. Cristo foi forte, nós temos que ser fortes também. Fortes e corajosos. Amém? Assim como Paulo foi. Vamos continuar em nome de Jesus. 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Olha, coragem, irmãos. Coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, o Senhor, ele tinha um desejo de que Paulo saísse da onde ele estava exercendo o ministério para ser julgado em Roma. Só que a gente começa a perceber que dentro do interim da história, Paulo poderia ter sido julgado porque ele ficou preso durante muito tempo em diversos lugares, não em Roma, por César. Ele poderia ter sido julgado por outras pessoas que tinham exercício de poder também, que até tiveram certa afinidade com Paulo. Só que coube a Paulo aceitar aquilo que Deus falou naquele momento, amém? De que ele seria julgado em Roma. Paulo não se iludiu, e é como se ele estivesse dizendo que seja feita a vontade de Deus. Essa foi a vontade do meu pai, essa foi a direção do meu pai, então eu tenho que ir para Roma. Você começa a perceber aqui através da palavra, isso aqui é a confirmação de Deus, Deus falando para ele ter coragem, porque ele seria julgado em Roma, só que a gente começa a perceber que essa trajetória dele até Roma teve diversas paradas, amém? E que nessas paradas ele poderia ter falado, não, eu quero ser julgado aqui, porque está mais fácil, aqui eu estou sendo bem tratado, aqui eu estou sendo bem nutrido, aqui eu estou sendo bem acompanhado, mas não, que seja feita a vontade de Deus. Eu não sei o que vai acontecer em Roma, eu não sei qual será o julgamento de César a meu respeito, mas que seja feita a vontade de Deus. Como nós lemos no Salmo 91, Deus, ele tem uma promessa nas nossas vidas, irmãos, que vai
nos livrar dos perigos mortais, que vai nos livrar das pestes perniciosas, que vai nos livrar dos laços do passarinheiro, até que o propósito dele se cumpra. Ele tinha um propósito no ministério de Paulo, só que desse período final do ministério de Paulo até a sua morte, seu julgamento, até ele ir para Roma, aconteceu muita coisa. Passaram-se muitas pessoas no caminho de Paulo. Paulo passou por diversos presídios, por diversas condenações, e por onde ele passou, ele pregou a palavra de Deus. O propósito de Deus continuou se cumprindo, independente da situação. Amém? Na vida de Paulo. É diferente, não é diferente nem comigo e nem com você. Não existe diferença entre a minha vida, a sua vida e entre a vida de Paulo. Amém? O Senhor, até que seja a nossa hora, quer que nós sejamos usados como atalaias do reino, como canal de bênção para exercer o nosso ministério, seja através de testemunho, seja através da demonstração da nossa força, seja através das nossas palavras, seja através da nossa unção, seja através da nossa sabedoria, não importa. Não importa. Em todas as coisas, ele nos fez mais do que vencedores. Amém? Venceu a morte, já fez a parte dele. Resta a nós fazer a nossa, com força. Então, olha só os perigos mortais. Eu li o Salmo 91 para que você entenda até o cumprimento daquilo que Deus deseja. E aqui a gente está falando do trajeto de Paulo para Roma, até o exercício daquilo que o Senhor deseja. Na tua vida e na minha vida, Ele vai estar contigo. Amém? Basta que você seja fiel até a morte, para poder receber a coroa da vida. E nós vamos receber sim, se nós formos fiéis. Porque a palavra de Deus diz que aquele que permanece fiel, ele se demonstra fiel. Amém? Então, é hora de nós, como servos de Deus, a gente que está de pé, porque a figueira está sacudindo, amém? Continuar mostrando, demonstrando a nossa fidelidade a Ele. Amém? A nossa lealdade a Ele. Não estou falando diante dos homens. Não estou falando de uma lágrima escorrida diante dos homens e de um coração endurecido diante de Deus. Amém? Teu coração pode até ser endurecido diante dos homens, mas diante de Deus tem que ser um coração quebrantado. Tem que ser um coração limpo, um coração puro e um coração sincero. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. Então vamos continuar. Ele apareceu a Paulo no versículo 11, aí começa a primeira cilada, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema é maldição, amém? O significado de anátema é maldição. Se cair o anátema sobre nós, estaremos debaixo de maldição, amém? Eu vou continuar lendo, vocês vão entender o contexto. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Paulo era um homem que não fazia mal para ninguém. Amém? Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Muito pelo contrário, Paulo, ele só curava, libertava e se preocupava com as pessoas. Tanto as pessoas que eram servas de Deus, como as pessoas que não eram servas de Deus. Paulo, ele era um homem, aleluia, Jesus, moldado espiritualmente segundo a perfeição de Cristo Jesus. Era algo incrível, o ministério de Paulo foi um ministério lindo, sem fazer acepção de pessoas, querendo ser tratado como apóstolo dos gentios, não dos judeus, né? Porque ele achava os judeus um povo muito mal criado, um povo muito nariz em pé, era o que Paulo achava. Não, eu quero pregar para aqueles que ninguém dá nada. Esse era o coração de Paulo. Amém? Eu quero ensinar aquilo que Jesus, eu quero que essa salvação chegue para eles também. Esse era o coração de Paulo. Mas diz a palavra do Senhor, a primeira aqui, que se levantaram inimigos, ai daquele que se levanta contra a tua vida, querido. Ai daquele que se levanta contra a tua vida, você não precisa abrir a boca. Tudo isso estava acontecendo, toda essa conspiração, 40 homens judeus, né, fizeram um pacto, é uma espécie de pacto. E se eles comessem alguma coisa, ou bebessem alguma coisa, antes que eles conseguissem fazer com que Paulo fosse morto, que poderia recair qualquer tipo de maldição sobre eles, que é o que eles chamam de anátema. Então aí começa a conspiração. Onde é que estão os seus conspiradores? Né? Nosso Deus é um Deus que vê tudo, não dorme nem cochila.
Não existem conspiradores para aqueles que estão debaixo da presença do Senhor. Amém? Não existe conspiração, não existe mal. É como diz a palavra em Salmo 91, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, sim. Mas você não vai ser atingido. Você não vai, porque Deus não vai deixar. Ele não vai deixar. Amém? Por amor à sua vida. Aleluia, Jesus. Mas para isso nós temos que ser fiéis, irmãos. Fiéis. Amém? Fiéis ao nosso Deus, leais ao nosso Deus. Amém? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar que Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Então, o que aconteceu? Ali, no versículo 16, diz assim: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Ou seja, Paulo ele foi avisado. Amém? Paulo ele foi avisado daquela conspiração que estava acontecendo contra ele. Alerta! Deus avisa, irmãos. Deus avisa através de sonhos. Deus avisa através de visões. Deus avisa através da palavra. Amém? Deus coloca, aleluia, Jesus, no nosso coração, né? Através do temor que nós temos, através do Espírito Santo. Se for algo para a vida e se for algo para a morte, Deus nos alerta, Deus nos fala. Deus sempre vai encontrar um instrumento para falar. Basta cada um de nós dar crédito, amém? Em nome de Jesus, primeiro livramento. Eles eram judeus? Eram. Eles entraram numa consagração? Entraram. Resolveu? Não resolveu. Por que não resolveu? Porque não era a hora de Paulo morrer ainda. Amém? Tudo que Deus tiver para cumprir na sua vida vai se cumprir. Se levantem judeus, se levantem gregos, se levantem troianos, se levantem inimigos, não importa quem se levantar. Se levante Satanás, o que se levantar contra a sua vida, ou que vai se levantar contra a sua vida, não importa. Deus ele vai cumprir tudo, tudo. Assim como cumpriu na vida de Paulo e assim como cumpriu na vida dos discípulos. Porque você é uma continuação de tudo isso. Você não é uma pessoa que está vagando solta no mundo, não. Você tem uma história, você foi comprado com o sangue de Jesus, você tem um histórico e Deus tem uma promessa na sua vida. Ele tem um sonho. Você pode nem saber, nem imaginar o sonho que Deus tem para você, mas ele tem um sonho para você. Para cada um de nós, ele traçou um sonho, um plano, um objetivo e um propósito. Vocês lembram como Paulo foi resgatado? Deus tinha um sonho na vida de Paulo. Deus tinha um plano na vida de Paulo. Paulo ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Não importa se ele era assassino de cristãos. Depois ele se tornou um defensor. Depois ele se tornou um apóstolo. Mas Deus tinha um plano no ventre da mãe de Paulo. Amém? Aleluia, Jesus. Deus tem um plano para a tua vida, para a tua história, desde o ventre da tua mãe. Para cada um de nós, ele tem um plano. E em nome de Jesus, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, só que você não vai ser atingido. E os sonhos de Deus vão se cumprir. Não importa que façam consagração contra a tua vida, não importa que seja trabalho feito, não importa. Não importa. Amém? Contra o poder de Deus, ninguém pode. Amém? É o poder master na face da terra. Ele é o Criador. Tudo está debaixo dos seus pés. O céu, a terra e todos os que estão debaixo da terra também. Amém? Eu quero que você tome posse disso hoje, em nome de Jesus. Mas que você alinhe a sua fidelidade com Deus todos os dias da sua vida. Que você use esse tempo de introspecção, o tempo que você está mais introspectivo para falar com o Espírito Santo e descobrir, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Né? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que queres que eu te faça? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Aí, aquele plano, né? Conspirador caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, Paulo passou por vários... Como é que eu posso dizer assim? Ele passou por várias pessoas, né? Que tinham que poderiam incriminá-lo, que poderiam prendê-lo, mas essas pessoas acabaram não prendendo, e Paulo acabou sendo jogado de um lado para o outro, Ele poderia ter ficado preso? Poderia. Ele poderia ter sido morto? Poderia. É estranho ele ter ficado tanto tempo preso nas mãos de tantas pessoas, sendo jogado de um lado para o outro, né? Ninguém queria julgar a causa de Paulo, e de repente todo mundo começou a querer se esquivar um pouco da situação, e de repente virou um pouco um jogo político. Poderia ter findado a história para acabar com a... Poderia.
Mas Deus quis? Não, Deus não quis. Deus não quis que fosse assim. Amém? E não acontece nada se não for da vontade de Deus. Vou repetir, não acontece nada se não for da vontade de Deus. Amém? Eu estou falando de juízes, e eu estou falando de pessoas muito influentes no judaísmo, que queriam que Paulo morresse, que queriam acusar Paulo, que fizeram conspirações, que fizeram documentos. Eu estou falando de questões políticas, onde se esses judeus fossem apoiados ali pelos juízes, se os juízes tivessem apoios desses judeus que estavam incriminando Paulo, para eles seria ótimo, tá? Eles teriam apoio desses homens, mas eles conseguiam matar Paulo? Não. Nem os judeus conseguiam matar Paulo, nem os juízes. Amém? É estranho? Isso é milagre. É promessa, amém? Isso é cumprimento. É para isso que eu e você nos convertemos, para viver essas coisas, para viver o sobrenatural de Deus, amém? Para viver o mover de Deus de uma forma inexplicável, atemporal. Para isso que nós nos convertemos. E é isso que nos mantém de pé todos os dias, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então vamos lá. No versículo, glória a Deus, 24, Ananias e Tertulo, né, eles acusam Paulo, o apóstolo Paulo, perante Félix. Eu quero que vocês vejam o ódio que esses sacerdotes sentiam de Paulo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos lá. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador Libero contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por seu intermédio gozar de paz perene e também por seu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Isso eles rodeando para tentar fazer com que Paulo fosse morto. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Amém? Então ele fala aqui, ó, Jesus Cristo, tem misericórdia, né? Aleluia, Jesus. Ele fala que ele fala que Paulo, eles chamam Paulo de peste, né, por provocar divisões. Paulo, ele estava pregando ali o evangelho de Cristo e não sendo compreendido pelas pessoas, mas ele não estava fazendo mal a ninguém, né? Então, aqui a perseguição que Paulo passou não é diferente da perseguição que nós passamos hoje, né? Então, as conspirações que eles viveram naquela época não é diferente das conspirações que nós vivemos hoje. E não estou falando só no campo social, no contexto social, não, mas em todo o nosso meio. Então, muitas vezes nós somos tratados diferentes por ser cristãos no meio da nossa parentela, nós somos tratados com diferença por sermos cristãos no nosso trabalho, porque nós nos recusamos a fazer determinadas coisas, né? Era diferente com eles? Não. Mas por que eles venceram, irmãos? Perseverança. É você conseguir entender que Deus te levantou como um soldado, como um valente, não como um covarde. Amém? Isso que nos faz vencer. É saber que nós estamos aqui para influenciar o mundo. Saber que nós estamos aqui como sal e como luz, que nós temos uma posição a defender. Amém? E com unhas e dentes, com toda a força que a gente puder ter. Em nome do Senhor Jesus, porque é isso que o Senhor quer de nós. O exemplo de Paulo fica claro, aleluia, Jesus, para nós em relação a isso, em relação ao que o Senhor exige de nós. Vamos continuar em nome de Jesus. E Paulo, ele apresenta a sua defesa aqui no 24:14, falando assim: porém confesso-te que segundo o caminho a quem chamam de seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto para justos como para injustos, ou seja, oportunidade. Por isso também me esforço
por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. O que ele está falando aqui? Primeiro é o meu testemunho. Primeiro eu tenho que fazer certo para dar um bom testemunho. É ter a consciência pura diante de Deus, do Deus que me chamou e diante dos homens que estão me observando. Então, resumindo a história, por que ele colocou isso como argumento de defesa? Para justificar que ele não estava fazendo incitação contra ninguém. Amém? Às vezes as pessoas vão se levantar contra você, contra a sua vida, vão falar, Deixa falar, irmãos. Deixa falar, em nome de Jesus. Vai ser exatamente como aconteceu com esses judeus. Amém? Essas pessoas não vão precisar se justificar diante de homens, elas vão se justificar diante de Deus. Amém? O seu ajudador é Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 91 que é debaixo das asas dele que você está, não é debaixo das asas dos homens. Que é ele que vai te defender e te proteger. Amém? Foi ele que ouviu o clamor de Davi no Salmo 18. Quando Davi estava em desespero ali. E Deus livrou das mãos de Saul e dos inimigos. Ele fala, o Senhor ouviu imediatamente do seu trono o meu clamor e se inclinou para mim, né? Imediatamente o meu clamor. Por quê? Davi era um homem reto diante de Deus, ele tinha consciência limpa diante de Deus. Ele não deixou em nenhum momento, mesmo sendo rei, mesmo sendo matador de moabitas, dos inimigos do povo, ele não deixou de ser adorador. Ele não deixou de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não deixou de servir a Deus de dentro para fora, não é de fora para dentro. Hoje nós temos vivido um evangelho difícil, porque tudo é muito de fora para dentro. Tudo é muito de fora para dentro. Não, é o nosso dentro que Deus quer transformar. É o nosso eu que Deus quer transformar. Amém? É a nossa essência, é o nosso caráter. É a nossa base que Deus quer transformar. Né? Então, foi mexido muito com fora, o estereótipo. E dentro, é dentro. A questão está dentro. E Paulo fala aqui, a consciência, eu tô com a minha consciência limpa. Aí ele fala aqui no 17, depois de anos eu vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Ele foi adorar a Deus naquele lugar, né? Foi fazer ofertas, ele não foi fazer nada de errado ali, né? Mas independente de você fazer ou não nada de errado, a palavra de Deus diz que nós vamos ser perseguidos, amém? Por isso que nós temos que ter essa força, nos levantar assim como o exército firme, amém? Para continuar fazendo as coisas que o nosso Deus exigiu de cada um de nós, né? E através do seu sacrifício na cruz é mais do que merecedor. E, enfim, para ganharmos, né? Para obtermos a salvação também. Amém? Para obtermos a salvação. Uma mente que não é limpa, ela não tem certeza da salvação. E o que Deus quer? Deus quer que a gente tenha certeza da nossa salvação. Quando Paulo chegou ali para se defender, ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Eu não vim fazer nada de errado. Eu não vim pecar contra ninguém, eu não vim roubar, eu não vim matar, eu não vim difamar ninguém. Eu só vim servir a Deus, entregar esmolas ao meu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Amém? Mas não adianta, irmãos. A palavra de Deus fala que nós vamos ser perseguidos. E nós temos que estar preparados para isso. Mais para frente a gente não sabe o que vem. A gente só sabe que é o fim dos tempos, que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. A gente não sabe. Né? Assim como aconteceu com Paulo. Paulo foi jogado, foi indo de um lado para o outro, foi indo de um lado para o outro, foi indo de um lado para o outro, até conseguir chegar em Roma. Né? Até conseguir chegar em Roma. E o que aconteceu? Depois, Deus deu grandes livramentos para Paulo. Né? Aqui no capítulo 27, para eu conseguir resumir bem aqui, no capítulo 26, a partir do 24, ele quase converte um dos juízes que poderia ter acusado ele, né? Absolvido. O juiz fala que, nossa, Paulo, por pouco, ele fala aqui no 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadiste a fazer cristão. Ou seja, o cara estava preso. Ele tinha um destino incerto, mas ele continuava pregando a palavra de Deus. Amém? O que você é? Você é um pregador da palavra de Deus, você é um batalhador. O que eu sou? Uma pregadora da palavra de Deus, uma batalhadora. Amém? É isso que nós somos. Pregadores da palavra de Deus e batalhadores. Na dificuldade, nós somos batalhadores. Ah, não vai sair água da rocha. Fura a rocha. Você vai ficar esperando sair água da rocha? Né? Vai ficar esperando como aquele povo no deserto, Deus mandar o pão e as cordonices? Não, vamos caçar. Vamos buscar. Vamos orar a Deus e vamos fazer por onde, em nome de Jesus. Amém?
Jesus já fez tanto? Aleluia, né? Agora a gente tem que fazer a nossa parte também, se movimentar, fazer por onde, aproveitar as oportunidades da vida, né? Fazer história, sim, por que não? Em nome do Senhor Jesus, se é para isso que nós estamos aqui, não é para que Deus possa escrever uma história através da nossa vida? Nosso tempo é curto. Em nome do Senhor Jesus, amém? E aí ele continuou pregando ali a palavra de Deus, né? Mas só que como ele pediu para ser julgado em Roma, ele falou, até poderia livrar, né, Paulo? Mas como você pediu para ser julgado por César, né? Porque era a vontade de Deus, independente do que acontecesse, né? E a gente está muito acostumado em fazer as coisas do nosso jeito, mas só que quando a gente faz do nosso jeito, a gente esquece que dá ruim, né? Então, em nome do Senhor Jesus, segura na mão de Deus aí, segura aquilo que Deus tem te dado, em nome de Jesus, tanto em relação a responsabilidades, né? E faça o seu melhor todos os dias. Faça o seu melhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, amém? Crie oportunidades. Ah, mas não tem oportunidade. Cria. Em nome do Senhor Jesus, amém? Crie oportunidades e peça para Deus te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Deus é poderoso demais para que você deixe passar as bênçãos pela sua vida. Amém? E aí o que acontece? Ele foi enviado primeiro para a Itália, né? Foi passar pela Itália primeiro para depois ir para Roma. E ali foi uma viagem extremamente perigosa, né? De navio. E aconteceram coisas imprevisíveis na viagem. É o que eu falei para vocês aqui. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Tanto no começo da nossa trajetória ministerial, abertura de igreja, como para tudo, até na nossa vida pessoal, como as situações da vida são imprevisíveis. O que Deus quer? Ele quer que a tua fé esteja preparada, esteja solidificada para o imprevisível. Amém? Fé sólida para o imprevisível, porque o amanhã você não sabe. Amém? Hoje você está vivendo ali uma vida linda e maravilhosa, de repente, bu! Aí amanhã você está vivendo uma vida linda e maravilhosa, de repente, bu! Né? Neste mundo a gente não sabe no que a gente cai. E nesse bu, como é que vai estar a estrutura da tua fé? A tua fé vai ficar tão abalada a ponto de você abandonar a vida eterna, a ponto de você abandonar a Cristo, a ponto de você abandonar as promessas que Ele fez na sua vida? Você consegue parar para pensar que tudo é permissão de Deus? Você consegue parar para pensar que essa permissão, esse boom que aconteceu na sua vida pode ser um fator que Deus precise mudar, que Deus usou para mudar, para gerar mudança em você de alguma forma? Você parou para pensar nisso ou não? Eu vou deixar Deus porque Deus não fez do jeito que eu pensei, né? E aqui com Paulo não foi diferente. Então ali ele entrou naquela embarcação, já estava numa situação complicada, né? Já entrou naquele navio com mais de 200 pessoas, né? Diz a palavra do Senhor aqui, no capítulo 27, a partir do versículo, aleluia, Jesus, entre o versículo aqui 34, por volta aqui do 34 e 35, que aqui, versículo 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Então o que aconteceu? Aquele mar começou a ficar muito revolto de um lado para o outro e começou a quebrar as coisas e eles não sabiam o que fazer. E Paulo tinha recebido uma direção de Deus para que o navio não saísse, só que as pessoas eram incrédulas, não acreditaram naquilo que ele falou e colocaram o navio no mar. E Paulo ali refém, né, de tudo, da correnteza super violenta, e o navio se estraçalhando para todos os lados. Imagina a noite. Diz a palavra do Senhor que não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada. Só tinha tempestade. Só tinha adversidade, né? Só tinha a possibilidade de um naufrágio. Então, lindas a fé de Paulo, porque ele fala assim, ó, no capítulo 27, a partir do versículo 23, olha que coisa linda. Em nome do Senhor Jesus, olha como Deus se revela para mim e para você, igreja do Senhor. Não abra mão disso nunca. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, 24, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu
todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Ou seja, a fé. O navio, a ponto de ter um naufrágio, teve um determinado ponto que eles tiveram que comer tudo, toda a comida, e depois jogar todo o trigo no mar para esvaziar esse navio, para conseguir dar continuidade à viagem, né? E ficar de novo à mercê à deriva, à mercê da fome. Então, o que ele venceu? Ele venceu o imprevisto, ele venceu a correnteza, ele venceu o naufrágio, ele venceu a fome, porque quando eles conseguiram comer, eles já estavam há 14 dias sem comer, diz o capítulo 33. Olha de quantas coisas o Senhor livrou Paulo para que ele conseguisse, aleluia, Jesus, ser julgado da forma como Deus queria em Roma, por César. Para que essas pessoas passassem pela vida de Paulo e para que Paulo conseguisse, aleluia, Jesus, mesmo no fim da sua vida ali, cumprir o seu propósito ministerial para a vida dele. Então, as coisas de Deus, elas são muito sobrenaturais, irmãos. As coisas de Deus, elas são muito fortes, elas são muito impactantes. E não contente, no capítulo 28 ali, na ilha de Malta, diz a palavra do Senhor, se você ler tudo, você vai perceber, Paulo ele foi picado por uma serpente. E os homens começaram a falar, nossa, esse homem, se ele é para ele ser julgado por César, né? Ele deve ser o diabo, ele deve ser um demônio, mas ele não era. Depois, quando ele não morreu, que eles esperaram que ele morresse, ele não morreu, eles falavam, mas depois de muito esperar, versículo 6, 28, 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém. Eles começaram a perceber o sobrenatural da vida de Paulo. Quando ele falou para o navio não sair, amém, não pode ser diferente comigo e com você. Quando ele manteve a calma no meio da correnteza, não pode ser diferente comigo e com você. Quando ele manteve a fé para que Deus pudesse falar com ele, ele ouviu a voz de Deus e manteve a fé. Não pode ser diferente comigo e com você. Quando ele passou 14 dias com fome, Paulo não blasfemou. Não pode ser diferente comigo e com você no meio das nossas necessidades, no meio das incertezas, no meio das correntezas, no meio dos naufrágios da nossa vida. Não pode ser diferente comigo e com você. Quando os venenos de serpente, a palavra do Senhor diz que veneno mortal nenhum, Salmo 91, vai nos causar dano. Não vai nos causar dano. Porque se nós tivermos que morrer, irmãos, nós não vamos passar pelo dano da segunda morte. Nós vamos viver com Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Amém? É por isso que nós não podemos temer mal algum. Porque nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. E aquela serpente não conseguiu fazer mal para Paulo. E a fé dele permaneceu inabalável. Por quê? Porque Deus era com ele, assim como ele é comigo, assim como ele é com você, assim como ele é com a minha casa, assim como ele é com a sua casa. Então é por isso que a nossa fé tem que ser inabalável. Olha quantas coisas, até propósito de jejum, levantaram contra a vida de Paulo. O que foi capaz de destruir Paulo? Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. E no final dessa história, depois que aconteceu tudo isso, ele foi hospedado na casa de um rapaz chamado Públio, ficou 3 dias. Depois ele ficou na sua própria casa, em Roma, né? Nessa casa, em cima dessa casa foi construída uma igreja, né? Que é Chiesa de San Paolo, né? Alla Regola, em Roma. Foi construída uma igreja em cima dessa casa que Paulo usava como um ponto de pregação. Ele ficou mais de 2 anos lá, né, esperando o seu julgamento. E eu vou finalizar aqui em nome do Senhor Jesus, esperando o seu julgamento, mas diz a palavra do Senhor que ele pregou para muitas pessoas ali. Ele pregou para soldados, tinham soldados escoltados, né, na porta de sua casa. Ele pregou para as pessoas, ele curou muitas pessoas ali antes de ser julgado. Então, assim, você vê que mesmo mediante a tanta tribulação, o ministério dele não acabou. O ministério dele não parou. A fé dele não parou. Continuou firmada na rocha de Cristo Jesus. Amém? E aí, para finalizar já, em nome do Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 24, eu vou ler aqui. Aleluia, Jesus. Vamos ler a partir do 23, amém? Havendo-lhe
eles, marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. A palavra de Deus é para quem quer, querido. Não adianta você se matar. Cada um faz o que quer da sua vida. Nós estamos anunciando o evangelho da verdade. Nós estamos anunciando o evangelho que tem se cumprido. Amém. Nós temos estado no centro da vontade de Deus. Nós temos aberto mão de muitas coisas para viver o sobrenatural de Deus e levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas, né? Conforme a ordenança do Senhor. Mas nem todos vão querer. Amém. E a gente tem que estar pronto para aceitar isso também. Sacudir, amém, a poeira da nossa sandália, porque é assim que diz o Senhor, e pregar para aquele que está disposto a ouvir. Amém, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele vem, ele voltará para nos buscar, para que nós possamos viver a vida eterna. Amém? Segundo a promessa da sua palavra, que não mente e é eficaz. E aí, o que acontece aqui, no 25? E havendo discordância entre eles, despediram-se de Paulo, despediram-se eles, dizendo Paulo estas palavras. Olha só como ele já sabia, assim como eu e você sabemos também. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por fim sejam curados. Tomais, pois, o conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Amém? O que está falando aqui a palavra do Senhor? Que o profeta Isaías já dizia isso, então Paulo já sabia. Bem disse o profeta Isaías, eles vão ouvir, mas não vão estar ouvindo. Eles vão ver, mas não vão estar vendo. E eles vão abrir mão da cura que nós temos para eles. Complicado, né? Mas amém, em nome de Jesus, que seja feita a vontade de Deus. Então eu oro nessa noite para que, da mesma forma que ele livrou Paulo e os discípulos dos perigos mortais, segundo as promessas, que não são diferentes para mim e para você, venham se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Que todos esses levantes que têm acontecido na tua vida, na tua história, venham cair por terra em nome de Jesus e vão cair, amém? Porque maior é Deus, mas nós temos que perseverar, amém? Nós temos que ser fiéis, amém? Nós temos que perseverar, mas maior é Deus. Do que Ele tiver que nos livrar, Ele vai nos livrar. Para que tudo aquilo que Ele sonhou para mim e para você se cumpra em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra abençoada fique gravada na tábua do seu coração. Fica na paz do Senhor. Tenha um excelente restinho de semana. E que Deus venha abençoar muito a você. Dá uma lida, amém, no livro de Atos. Vai pegando esse finalzinho aí que vai ser enriquecedor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente. Fique na paz do Senhor. Até mais.